O programa a seguir é livre para todos os públicos. Hoje, dia 15 de maio, segunda-feira, e nós estamos assistindo o programa PM e a Comunidade. E recebendo hoje um convidado ilustre, o comandante do Centro de Preparação de Oficiais do Exército, da Reserva do Exército, o Coronel Ricardo Piai Carmona. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Viana. Obrigado por ter atendido e aceitado o nosso convite para falar um pouco mais sobre essa unidade tradicional, brilhante unidade do Exército Brasileiro, que é o CPUR de São Paulo, não é isso? Como é que é para o senhor, aos 50 anos de idade e contando com praticamente aí, mais de 30 anos no Exército Brasileiro, comandar o CPUR de São Paulo? É uma satisfação pessoal, como paulistano e como militar, comandar uma das escolas mais tradicionais do Exército Brasileiro. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, em São Paulo, ele já formou mais de 19 mil oficiais e nos dá motivo de orgulho ver esses alunos hoje ocupando posições de destaque na sociedade. Nós temos vários ex-alunos ilustres e que fazem desse país um país cada dia melhor. Falando em orgulho, eu tenho um vizinho, que é o Everton Bonetti, que é engenheiro, casado com a Rita, quem aproveito para mandar um grande abraço, que é oficial da Reserva do Exército, fez o CPUR de São Paulo, e agora o filho dele mais velho, o Luca, está cursando o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Exército. E ele, com muito orgulho, né, e tenho certeza também que o filho, que nesse momento está fazendo uma operação em campo aqui na região de Barueri, está participando disso e que nos assiste também está feliz em saber. Como é que o jovem hoje, ele ingressa no CPUR de São Paulo? Primeiro tem que ser voluntário. Esse ano, nós tivemos mais de 2 mil voluntários para 175 vagas. Muito concorrido, né? É muito concorrido. Essa seleção, ela inicia em agosto, de agosto a novembro, numa primeira fase, aonde o jovem ele inicia fazendo exames médico, físico, uma entrevista e um teste de conhecimentos gerais. Certo. Passando por todos esses testes, ele é pré-selecionado para uma segunda fase que se inicia em janeiro. Certo. Aonde novamente ele faz um exame médico, um outro exame físico, tem a entrevista, com a diferença que aí é aplicado um exame intelectual. E com base na nota, por mérito próprio, ele é selecionado entre os 175 primeiros. Ou seja, de 2 mil tem que selecionar 175. E ressalto a todos que estão nos ouvindo que para entrar no CPUR de São Paulo, o critério é meritório. Ou seja, primeiro ele tem que ser voluntário, depois ele tem que passar por exames médicos, para depois prestar um exame por escrito e de acordo com o físico e com a classificação é que ele vai ser chamado. Exatamente. Ou seja, precisa, além da vontade, também mostrar que é merecedor. Sim. Né? Então não tem acompadrinhamento. Não tem. E isso é muito bom porque as consequências dessa seleção rígida é o alto rendimento no curso. Nós, o ano passado, de 175 que iniciaram o curso, terminaram 173 e os 2 que não terminaram foi por problemas de saúde apresentados ao longo do curso. Então, nós temos um alto rendimento no curso e que o nível de aprovação é quase que 100%. Mas ele, para ser voluntário, tem uma idade que ele pode fazer isso ou não? Sim. Durante a apresentação para o serviço militar obrigatório, o jovem, naquele ano que ele tem que servir, ele opta por fazer o CPUR de São Paulo e aí o CPUR tem um regime diferenciado dos outros quartéis. É uma escola em que o jovem ele frequenta na parte da manhã para permitir ele fazer uma faculdade durante a tarde e durante a noite. Então, para prestar o CPUR, ele tem que ter o ensino médio. Tem que ter o ensino médio, ele tem que estar na fase de seleção no terceiro ano do ensino médio e ou está fazendo a faculdade. Perfeito. E durante o curso são dadas condições dele fazer a faculdade. Eu gostaria de ressaltar, Viana, que não é condição sine qua non ele estar na faculdade para fazer o CPUR.
Mas na fase de seleção, na primeira fase, aquela de agosto a novembro, nós priorizamos o jovem que está na faculdade. Perfeito. Não que quem não está na faculdade não pode fazer o CPUR, Sim. mas é dada essa condição. É uma prioridade, vamos dizer É assim. dado uma prioridade, mas não é uma condição básica. Agora, o jovem, quando ele vai se voluntariar para ingressar no CPUR, ele precisa estar com a saúde em dia, Sim. tá certo? E tem que ter, no mínimo, ter o ensino médio ou estar finalizando Exatamente. o ensino médio. Ou seja, já é uma pré-seleção. Sim. Depois que ele é aprovado e classificado e ele vai começar a fazer o curso, quanto tempo é o tempo de duração do curso? Então, o curso se inicia 15 de fevereiro e termina no início de dezembro, normalmente 2, 3 de dezembro. São 10 meses aí. São. E ele sai oficial da reserva. Ressalto que ele não vai seguir carreira fazendo CPUR. Ele vai ter a oportunidade de ser um oficial da reserva e alguns, de acordo com vagas que possam surgir, podem servir até 8 anos como oficial temporário. Olha só. Mas para seguir carreira tem que ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. Para seguir carreira. Agora, caso haja disponibilidade de vagas pelo Exército Brasileiro, aí sim ele pode se candidatar a ser um oficial temporário. Sim. E aí, quais são, porque falam-se em armas, não é isso? Sim. Quais são as armas que o aluno do CPUR ele pode se engajar, vamos chamar assim, ou ele pode ser formado em algum tipo de arma do Exército Brasileiro? Sim. O CPUR de São Paulo, igualmente com a Academia Militar das Agulhas Negras, nós formamos o oficial da linha militar bélica. E essa linha, ela tem os cursos, são 7 cursos, Certo. onde nós temos as armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. São 5 armas. Mais o quadro de material bélico e o serviço de intendência. Então, ao todo, são 7 cursos. No CPUR de São Paulo, nós temos 25 vagas por curso. Então, por isso que nós temos 175 alunos. Perfeito. Inclusive, os atuais alunos vão escolher a arma no final de maio. Agora, no dia 26, eles escolhem por mérito. Então tem um tempo que é básico a básico, todos eles, sim. e depois eles vão escolher a arma que eles vão se especializar. Exato. E qual é a arma que normalmente tem a maior... São 25 vagas por arma, Certo. né? Mas, em regra, a maior busca é por qual das armas? Não, todas as armas têm sido bem disputadas. Obviamente que sempre tem aquela arma que vai ter que fechar primeiro e aquela que vai ter que fechar por último. Certo. No ano passado, a arma que fechou primeiro, no caso, foi o curso de intendência, que fechou primeiro. Mas já teve vezes que foi cavalaria, infantaria, sempre varia. Porque tem aquele ditado, inclusive está na canção do infante, não é? Da infantaria, que das armas é a rainha, não é Sim, isso? sim. E é um mito isso hoje em dia? Sim, toda arma procura se achar mais importante, mas nós procuramos evidenciar ao aluno que todas as armas são importantes. Nós estamos conversando aqui com o coronel Ricardo Piai Carmona, que é o comandante do CPUR de São Paulo. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou queira algum esclarecimento, mande pelo WhatsApp, é o 11 981 420 208. Eu vou repetir, 11 981 420 208. Essa operação de campo que está sendo desenvolvida, inclusive o senhor está vindo desta operação que está sendo desenvolvida aqui em Barueri, qual é a finalidade? É um treinamento, é um estágio operacional? Como é que é desenvolvido essa operação de campo? Essa operação é para formarmos o combatente básico. Todo o Exército Brasileiro, todos os quartéis, a fase de instrução individual básica é para que nós preparemos o militar para que numa situação de combate ele saiba como proceder. Então ele vai ter instrução desde orientação, primeiros socorros, transposição de curso d'água. Então ele aprende técnicas para numa situação de combate ele poder estar com um conhecimento uniformizado e se manter nessa zona de combate. No corpo de tropa, além da formação básica, depois tem a formação de qualificação e a formação e o adestramento, a fase de adestramento. No CPUR, após a formação básica, nós entramos na fase da formação aplicada, que é cada um na sua arma.
Então tem um pouquinho essa diferença. Ou seja, antes dele se preparar efetivamente para ser um comandante, não é? Porque ele vai ser um oficial da Sim. reserva do Exército. Então ele também tem que aprender e ter noções do comando. Sim. Ele também tem que aprender a desempenhar o papel básico de combate. Ele tem que aprender a ser um líder militar. Então nós procuramos desenvolver no aluno futuro oficial conceitos para que ele se torne um líder. E avaliamos eles regularmente. Os companheiros comandam os companheiros. Olha só. E aí ele vê que para ele ser um líder militar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que fazer na frente, ele tem que ser uma referência para os seus subordinados. Então nós trabalhamos muito com atributos da área afetiva, onde ele tem que desenvolver a sua disciplina, a sua coragem, a sua dedicação, a sua responsabilidade e o seu vigor físico. Olha que beleza. O senhor havia falado que existem várias pessoas ilustres que foram alunos do CPUR de São Paulo. O senhor poderia citar alguns exemplos aí? Sim, tenho vários exemplos a citar. O Coronel José Roberto é um deles, né, que é chefe da Casa Militar. Agora é secretário municipal de Segurança Sim. Urbana de São Paulo. É um ex-aluno ilustre nosso. Nós temos o Coronel Savioli, que foi comandante do choque, Olha só. também um ex-aluno. E, enfim, vários oficiais da Polícia Militar fizeram o CPUR de São Paulo. Isso é muito bom para ambas as instituições, Viana. O próprio Coronel Marcelo Nage, que é nosso diretor de Ensino e Cultura, Sim, também. Foi, eu acho que ele foi sargento do Exército Brasileiro. Então, fez o CPUR. Fez o CPUR? Fez o CPUR também. É um ex-aluno ilustre também. É. Então, nós vemos que é importante, e a gente tem feito um trabalho de aproximação muito grande com a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Sim. Desde o comando do Celso até agora o Feleto, a gente tem mantido muito junto as duas escolas, fazendo atividades esportivas juntos, visitas. Sim. Então a gente procura incentivar os alunos a trabalharem juntos, porque no futuro nós vemos que qualquer necessidade de operação em que a Polícia Militar e o Exército tenham que estar juntos, é no dia a dia que a gente constrói esses laços que hoje são referências no Estado da Federação. Sem dúvida. O relacionamento entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar é um exemplo para os demais. Sim. A Polícia Militar é sempre pelo poder constituído, nunca por sigla partidária, não é? A mesma coisa o Exército, é pela soberania nacional, pelos melhores valores da ordem e da pátria, não é isso? Sim, nós somos servidores do Estado. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Ana Cardoso, final do telefone 2297. Os oficiais formados pelo CPUR podem ser convocados em casos de tragédias ou guerra? Sim. Nós temos a reserva nossa reserva mobilizável, ela fica durante 5 anos em condições de ser prontamente empregada. Obviamente que nós, para podermos empregar essa reserva mobilizável, nós temos que esgotar os meios existentes. Mas nós acreditamos que hoje o Exército Brasileiro está preparado para uma situação de confronto e já temos um efetivo pronto para atuar. Mas numa situação de um conflito que se estenda por muito tempo, há necessidade de fazer essa convocação e isso é um fator que nos dá uma grande dissuasão. O Brasil tem uma grande capacidade de mobilizar a sua reserva. Que beleza. A pergunta também aqui da Maria Moraes, final do telefone 9279. O CPUR é apenas para o sexo masculino? Sim, até o momento sim. A tendência de se evoluir para que... Mas hoje o serviço militar obrigatório é somente para os homens. Mas aí eu motivo a que faça a carreira militar ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Que agora nós tivemos esse ano 40 mulheres ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então nós já temos agora a possibilidade da mulher seguir carreira combatente. Olha só. Então, mesmo que não tenha ainda no CPUR, o interessante é que as mulheres que queiram ingressar na força como combatentes façam a Academia Militar das Agulhas Negras. E aproveitando, no último dia 12 de maio foi o dia da policial militar feminina. Foi um dia muito importante, onde em todo o estado de São Paulo nós pudemos homenagear as policiais militares do sexo feminino. E no próximo bloco nós traremos aqui para participar e interagir com os nossos telespectadores mulheres que atuam em vários segmentos da Polícia Militar.
Importante destacar, Coronel Carmona, que houve um avanço significativo com o aproveitamento da mulher, não somente na função social, que já foi uma das ocupações prioritárias delas. Hoje, a mulher tem um papel muito importante na condução de ocorrências policiais e beneficiando cada vez mais o cidadão que precisa da Polícia Militar. Para aqueles que não puderam ouvir, eu vou pedir para o Coronel Carmona tirar a dúvida aqui do Tadeu Soares, final do telefone 4129. Após o CPOR, há possibilidade de seguir a carreira militar? Após o CPOR, somente como oficial temporário, no máximo 8 anos. Para seguir a carreira militar, o cidadão tem que ingressar ou através da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, ou da Escola de Formação Complementar do Exército em Salvador, ou pela Escola de Saúde no Rio de Janeiro. Ou seja, se ele fizer o CPOR e o Exército destacar algumas vagas, aí sim ele pode se candidatar a ser aproveitado, é isso? Sim, mas até 8 anos. Para seguir carreira militar mesmo, certo, tem que ser através dessas escolas. Ou seja, ele só pode executar as funções de um oficial temporário. Sim. Encerrado esses 8 anos, ele é desligado, vamos dizer assim. E os 8 anos, no caso, são renovados anualmente, né? Então, o oficial temporário ele tem que ter o rendimento compatível para que ele seja renovado anualmente. Isso. Antes de passar para as considerações finais do Coronel Carmona, comandante do CPOR de São Paulo, eu vou passar para vocês o site do CPOR. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essa renomada entidade do Exército Brasileiro, é o www.cporsp.ensino.eb de Exército Brasileiro.br. Coronel Carmona, suas considerações finais. Viana, eu queria agradecer aqui a oportunidade da Polícia Militar e que você está dando do Exército de fazer presente num programa tão importante para a comunidade e dizer que o CPOR de São Paulo espera que os jovens se apresentem como voluntários, independente do CPOR, até para servir como soldados, porque hoje nós temos muito orgulho em termos uma grande maioria de voluntários servindo. E a gente vê a oportunidade desses jovens saírem aí com valores patrióticos, com uma outra visão de cidadania. O Exército faz parte da sociedade. Então, para nós é um motivo de satisfação recebermos jovens vocacionados que se identifiquem com os nossos valores para nós termos o país cada vez melhor. Eu queria agradecer muito a presença do Coronel Carmona, comandante do CPOR de São Paulo, e dizer que eu, como comandante, um dos comandantes da Polícia Militar aqui na região oeste da região metropolitana de São Paulo, tenho orgulho do Exército Brasileiro. Temos várias unidades aqui que marcam esta região do Estado e constituo, junto com os comandantes do Exército aqui, uma força bastante profícua e forças de paz e de segurança aqui na nossa região. O programa PM a Comunidade vai encerrando esse primeiro bloco, entrevistando o Coronel Carmona, e no próximo bloco teremos policiais para falar aqui da sua aptidão para o serviço policial, policiais que são policiais femininas, que trabalham e desenvolvem o melhor do seu trabalho em benefício da população. O programa volta já. Olha que essa onça não é fácil de se ver. Olha que essa onça não é fácil de se ver.
adversário com a mão direita. Isso, joga pra trás. Agora. Meu sangue no sangue darei. O primeiro GC realizará o bloqueio fluvial à esquerda. Quantas vezes você já ouviu que isso não é para você? É pesado demais. Você não vai conseguir. Isso não é coisa de mulher. Mas é só isso que você precisa ser. Não é à toa que as palavras coragem, força, garra e determinação são femininas. Dia 12 de maio, Dia do Policial Militar Feminino. Polícia Militar. Você pode confiar. A aviação do Exército se prepara para mais uma missão. E que tal você ir junto? De maio de 1955, era criada a primeira polícia feminina do Brasil. 13 jovens pioneiras em missões preventivas e assistenciais, sempre na proteção de mulheres e menores. Foi o início de uma nova era. Esse aqui é o primeiro dia de trabalho. Em 1955, dia 24 de dezembro, as 13 mais corajosas de 55. Era um policiamento, mas não usava-se arma. Era um policiamento de, como é que eu posso dizer, de atenção à pessoa carente. Nossa formação era em atenção ao homem, ao ser humano, que hoje se fala muito em direitos humanos. Nós não fazíamos policiamento de rua naquele começo. Era nas estações da Luz, Sorocabana, Rodoviária e Hospital das Clínicas. Então a atenção da gente era para quem desembarcava. Vinha muita gente do Nordeste, desembarcava, ficava ali na porta da estação sem saber por que veio e o que fazer. Eu acho que nós trouxemos sensibilidade feminina, inteligência feminina, jogo de cintura.
Olha, foi difícil. Sofremos bastante, trabalhamos muito, lutamos muito por isso, né? Não foi dado, assim, de graça, não foi de bom beijar. Mas eu acho que a gente saiu vitorioso. Um passado repleto de conquistas e um futuro ainda mais promissor. 60 anos depois, a mulher continua a comprovar a cada dia sua relevância na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ser policial militar é doar-se aos outros. A maioria das vezes a gente age em prol do ser humano como um todo. No Toco Alarme a gente sai sem saber para quem a gente está oferecendo nosso serviço e que isso vai produzir um resultado positivo, eu acho que é a parte mais gratificante. É uma luta diária, porque ser mulher na polícia militar, você tem que ser feminina ao mesmo tempo que você também tem que ser forte como todos os outros homens. Você faz tudo que os outros homens fazem, porém com a delicadeza feminina. Eu entrei em dia 13 de janeiro desse ano. Eu nem acreditei, assim. Parece que eu tava sonhando. Talvez eu fizesse tudo de novo. Acho que eu escolheria hoje. Se eu fosse nova, o que você vai fazer? Eu vou entrar na polícia militar. Parabéns a todas as mulheres que fizeram e fazem a história dessa corporação. Polícia Militar. Você pode confiar. E depois desse belíssimo vídeo falando sobre a importância e a presença da mulher na nossa corporação, nós trouxemos para participar desse segundo bloco do programa PM a Comunidade a nossa Cabo Suzana. Cabo Suzana, com 13 anos de serviço, trabalha no canil do CPA M8, que nós estamos aqui constituindo o canil junto com as Forças Táticas Centralizadas. A Cabo Valéria, que completa hoje, quantos anos? 22. 22 anos e que trabalhou no extinto Comando de Policiamento Feminino. Sim. E a soldado Fernanda Santos, que trabalha na RUCAM e do 20º Batalhão e que tem 3 anos de serviço. Ou seja, trouxemos mulheres com diferentes tempos de serviço na Polícia Militar para falar de como elas veem o seu trabalho, cada uma com o seu tempo de serviço. E todas elas trabalhando no serviço operacional, no combate à criminalidade, gerando segurança em benefício da população. Vamos começar aqui com a Cabo Suzana. Suzana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, coronel. Isso. 13 anos de polícia. Como é que você enxerga hoje o trabalho e esse tempo todo que você já desenvolveu na Polícia Militar? Foi difícil? Eu diria que sim, foi difícil, né? Nós como mulheres, a gente enfrenta algumas barreiras que hoje, graças a Deus, são um pouco menores, mas ainda as meninas mais novas têm um pouco de dificuldade, porque ainda é uma instituição um tanto quanto machista, né? Mas hoje eu vejo que a mulher atua em qualquer função na corporação, igualmente como os homens, nós desempenhamos qualquer papel aqui, né? Bem vemos pelas meninas que estão aqui, não há nada hoje na polícia que uma mulher não possa fazer. Você hoje trabalha no policiamento com cães. Sim. É isso? E como é que é para você desempenhar essa função, que é uma função essencialmente operacional? Sim, é uma função operacional. No início foi um pouco complicado, até a aceitação mesmo. É um pouco mais difícil a gente lidar com cães, mas é um trabalho diferenciado. E com a equipe unida a gente consegue tudo, né? Então eu tenho hoje o apoio, nós temos o apoio dos homens que trabalham no especializado, né? No policiamento com cães. Já estou lá há 6 anos, é um serviço diferenciado, mas muito prazeroso. Você sempre trabalhou no serviço operacional? Sempre trabalhei no serviço operacional, passei por vários tipos de policiamento. Certo. Valéria, e para você, com 22 anos de serviço, aproveito para te dar os parabéns, né? Obrigada. Você comemora hoje os 22 anos? Dia 15. Como é que foi a sua carreira até aqui? Foi feliz, graças a Deus eu consegui chegar até aqui com sacrifícios, né? Igual a Cabo Suzana disse, com preconceitos, né? Que antes era mais ainda, né? Porque a mulher, num passado mais distante, ela trabalhava somente na função de assistência social. Somente na função de assistência social. Certo.
e depois, quando extinguiu o comando de policiamento feminino, as policiais femininas foram distribuídas nas várias áreas de atividade da Polícia Militar, não é? Depois que o CPFEM foi extinto, nos anos 2000, você foi trabalhar onde? Fui trabalhar no CPAM-5, terceira companhia do 16º Que é a região oeste da capital. Isso mesmo. Certo. E lá você trabalhou em que funções? Fazia o policiamento. Certo. Alguma de vocês é mãe? Eu sou mãe. E como é que é para conciliar? Ontem, né, dia 14 de maio, foi o Dia das Mães. Você tem quantos filhos? Um filho de 14 anos. Um filho de 14 anos. Guilherme. Como é que é para conciliar a função de policial e de mãe? Deus nos dá a força. Deus sempre ali, junto com a gente, Ele permanece e assim a gente consegue conciliar. Tudo bem, Deus dá força, não tenho dúvida disso. Mas como é que é para você conciliar? É muito difícil? É difícil. Você usa, por exemplo, os valores que você tem da sua profissão na educação do seu filho? Uso os valores que eu tenho na educação do meu filho. Como, por exemplo? Na verdade, ele estuda, né? E nesses estudos, dessa forma, eu vejo o que ele está vendo na escola e dessa forma eu introduzo a minha experiência de policial na vida dele. E a disciplina, por exemplo? Você cobra um pouco a disciplina? Eu cobro, não? Eu sou bem mais do que o pai. Eu cobro mais. E ele aceita bem? Ou como um adolescente, 14 anos, às vezes isso fica um pouco rebelde, justamente, como adolescente, ele já está começando a querer, né, deixar de me ouvir. Mas ele conhece o que é importante, não é? É que além de mãe e de policial, também você seja amiga. Não é? Aquele ombro e aquela palavra de bom aconselhamento de mãe. Isso mesmo. Né? Porque hoje, dia 15, a gente ouviu muita brincadeira do tipo, filho, não sai de pé descalço no chão, não é? Não fica sem camisa depois de tomar banho, não é assim? Isso mesmo. E esse papel de mãe realmente é maravilhoso e ele marca positivamente o filho, não é isso? Justamente. Eu tenho muito orgulho da minha mãe, Dona Marlene. Minha mãe não é policial, mas o meu pai, falecido, o Coronel Newton Viana, teve um suporte maravilhoso da minha mãe, Dona Marlene, que aproveito também para mandar um grande abraço e um beijo. Ela que nos assiste toda segunda-feira e depois aponta lá, faz uma porção de críticas para a gente melhorar na apresentação do programa. Sim. Mas queria aproveitar a Cabo Valéria também para parabenizar todas as policiais militares que são mães e aquelas que ainda que não sejam mães, no desempenho da função, muitas vezes fazem o papel de mãe, de aconselhadora, de propagadora de mensagens do bem. Soldada Fernanda, e aí? E você, como é que é trabalhar com moto na Polícia Militar, sendo uma policial feminina? Então, coronel, eu acho que é muito bom o policiamento com moto, pela agilidade que ele tem. Você é motociclista na sua vida civil ou você não tem moto e só trabalha com moto na polícia? Não, eu tenho moto desde adolescente, eu já pilotava moto, eu gosto muito de moto. Trabalhei na viatura e nas motos. Prefiro as motos. Não é difícil para a mulher trabalhar em cima de uma moto? Sim, é difícil. Sim, é difícil. Mas nós conseguimos. A moto que você utiliza, que modelo que é? A Lander 250 cilindradas. E ela permite você ficar em pé, bem equilibrado em cima da moto? Sim, confortável. Nós percebemos que a mulher cada vez mais tem trabalhado com motos, não só na Polícia Militar de São Paulo, mas em outras polícias do mundo. Os carabineiros do Chile, por exemplo. As mulheres trabalham com moto lá e sem nenhuma dificuldade. Você faz a abordagem com toda a normalidade possível em cima de uma moto? Coronel, não posso dizer que é normal, mas eu consigo fazer. Você teve que se superar, então. Com certeza. As dificuldades são mais físicas... são mais físicas ou são emocionais? Físicas. Mais físicas. Qual é a sua altura? 1,63 m. 1,63 m. Então, para entrar na polícia tem que ter uma altura mínima, não tem? Sim, de 1,60 m. 1,60 m. Ou seja, a mulher cumprindo os requisitos para ingressar, ela está apta para desempenhar qualquer função na atividade operacional. Eu queria aproveitar, nesse finalzinho de segundo bloco,
e fazer aqui a seguinte pergunta, né? Aliás, não é nem pergunta, a Vera Souza, final do telefone 3439, lindo vídeo sobre as policiais femininas. Parabéns por este programa, parabéns às policiais femininas. A Cabo Valéria falava que ela viu lá no vídeo que passou no intervalo do programa a Coronel Vitória, né? O que esta mulher representa para você? É uma senhora guerreira. Ela representa, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, dentre as mulheres, que todas nós temos nossas importâncias, nossos lugares, mas uma das pioneiras e que deu o pontapé para que hoje nós estivéssemos aqui. Aproveitando, eu queria saudar a Coronel Vitória, realmente um grande ícone da Polícia Militar. Dia 13 de maio, pouca gente se lembrou, mas foi o dia da abolição da escravatura, a Lei Áurea, foi sancionada a Lei Áurea. A Coronel Vitória é negra, correto? É uma das pioneiras da Polícia Militar. Sim. E se tornou uma grande referência na polícia, comandando várias áreas de atuação, inclusive o Comando de Policiamento Feminino. 5º BPFEM. O 5º BPFEM. E também comandou outras regiões da Polícia Militar. Salvo engano, ela comandou inclusive o CPA M3, sim, na zona norte da capital. A quem aproveito para encerrar esse bloco, né, com uma saudação e de meu respeito e admiração por mulheres como essas três, que fazem um trabalho belíssimo em benefício da população de São Paulo. No próximo bloco, a gente aproveita e apresenta o bloco PM Informa, e também conversaremos com policiais militares de um dos nossos batalhões que atuaram no combate a um roubo de carga. Valéria, suas considerações finais. Muito bem, parabéns, senhor Coronel, pelo seu programa, né, e parabenizar as mulheres de toda a Polícia Militar. Fernanda? Muito obrigada, Coronel, por estar aqui, presente nesse programa, e parabenizar aí todas as mulheres, mães, né, ontem, Feliz Dia das Mães, e também pelo Dia da Policial Feminina. Que foi dia 12 de maio. Dia 12 de maio. Suzana? Eu quero agradecer, Coronel, pela participação e divulgação do trabalho da mulher na Polícia Feminina e na Polícia do Estado de São Paulo, e dizer para as mulheres que estão nos assistindo que a porta da instituição está aberta para quem quiser ingressar, né, e compor aqui esse efetivo brilhante que nós temos. Isso, e ombrear lado a lado, marcharemos, como diz a canção da Polícia Militar. O programa PM a Comunidade volta já. Valeu! Um traficante de drogas foi preso pelos policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano no bairro Chácaras Bom Tempo, em Franco da Rocha. Os policiais militares realizavam operações com cães do canil pela estrada municipal do Tabuão quando abordaram um criminoso que tinha em sua posse diversas porções de maconha e 5 rádios comunicadores HT. Indagado sobre a posse dos objetos, ele declarou aos policiais que comercializava as drogas. O criminoso foi preso pelo crime de tráfico de drogas e as drogas e os rádios foram apreendidos. Há cerca de um ano, o sargento da Silva, a cabo Cleuma e o cabo Luizon, da viatura escolar do 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano em Pirituba, São Paulo, cumpriram uma ordem de serviço do Ministério Público para a realização de policiamento ostensivo nas aldeias de índios que ficam na estrada turística do Jaraguá, em São Paulo. Neste meio tempo, eles estabeleceram o policiamento comunitário nas aldeias. No início, eles tiveram um pouco de dificuldade de fazer contato com os índios, já que esses tinham receio por não terem muito contato com o homem branco.
Aos poucos também, os policiais ganharam a confiança dos índios e logo identificaram que das 3 aldeias existentes no local, apenas 2 tinham cozinha comunitária. Na que não tinha, os habitantes passavam por dificuldades por conta da falta de alimento. Através do estreitamento dos laços do policiamento comunitário com a cacica responsável da aldeia, os policiais descobriram que os índios ali tinham somente pão para comer em determinado dia. Assim, os policiais se sensibilizaram e começaram a angariar doações para solucionar aquela situação emergencial. Eles conseguiram aproximadamente 300 quilos de alimentos e roupas, que foram entregues à aldeia no dia 27 de maio. A equipe prosseguiu com a campanha de arrecadação de alimentos, contando com outros colaboradores. Parabéns pela postura desses policiais em respeitar os indígenas e toda a sua cultura. Vocês merecem. No município de Jarinu, a polícia militar foi acionada para o atendimento de um roubo que estava ocorrendo em uma agência dos Correios. A primeira viatura chegou no local e os policiais receberam a informação dos clientes de que 2 criminosos estavam dentro da agência armados e mantendo funcionários reféns. Utilizando os procedimentos operacionais padrão, os policiais militares isolaram o local e iniciaram as negociações. Após intensa negociação, conseguiram convencer os criminosos a libertarem os reféns e se entregarem. Os 7 funcionários que estavam amarrados foram libertados sem ferimento algum. Próximo à agência, foi localizado mais um criminoso em um veículo que seria utilizado para a fuga. Com os criminosos, que são da cidade de São Paulo, encontraram um revólver calibre 38. A ação da Polícia Militar reafirmou aos cidadãos que podem contar sempre com o trabalho e profissionalismo desses guerreiros e que mesmo nesses momentos críticos solucionam ocorrências graves sem ter que usar a força letal quando não houver necessidade. Policiais militares do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia em Taubaté, abordaram criminosos que estavam em um veículo pela rua Humaitá. E durante a vistoria veicular foram localizados 3 tijolos de maconha que estavam em uma sacola plástica no banco traseiro. Na residência de um dos criminosos foi localizada uma mala com mais de 7 tijolos de maconha, 2 cadernos de contabilidade do tráfico, a quantia de R$ 520 em espécie, 2 revólveres calibre 38 e mais 9 munições do mesmo calibre. Ao receberem voz de prisão pelo tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, os criminosos ofereceram dinheiro aos policiais para que não fossem presos e, por isso, foram também presos por corrupção ativa. Foram apreendidos um total de 12 quilos da droga, 2 armas de fogo e um veículo. A postura íntegra dos policiais militares não se curvando para a corrupção é uma mostra da seriedade que a Polícia Militar tem com o compromisso da causa pública e da legalidade. Era por volta das 13 horas, quando um casal compareceu à base de Valinhos, pertencente ao 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior, completamente desesperado, com uma criança de 2 meses engasgada com leite materno. A cabo Leanata, policial que estava na base, auxiliada pelo cabo Faccioli, realizaram as manobras necessárias para a desobstrução das vias aéreas da bebezinha, que voltou a respirar após o procedimento. A neném foi encaminhada à Santa Casa de Valinhos e passa bem. Parabéns à equipe pela agilidade e do excelente resultado no salvamento de mais uma vida. Após o alerta dos sistemas inteligentes, um veículo Ford Ka na cor prata, com registro de roubo, transitava na rodovia Raposo Tavares, sentido leste no KM 26. Os policiais militares que faziam pela via um deslocamento notaram o veículo Ford Ka trafegando em alta velocidade pela via. Ao verem a viatura da Polícia Rodoviária, os criminosos empreenderam fuga pela Avenida Politécnica, sentido São Paulo, mas colidiu com outros 2 veículos quando tentou furar o sinal vermelho. Após a batida, os fugitivos foram abordados e com eles foi encontrada uma réplica de uma espingarda calibre 12, contendo 3 cartuchos intactos, uma quantia de dinheiro de R$ 178 em espécie, além de garrafas de uísque e maços de cigarro. As vítimas do carro
reconheceram os presos como autores do roubo do Ford Ka. Um dos presos era adolescente e foi apreendido. Mais uma ocorrência de persistência e tirocínio usando as ferramentas inteligentes que a Polícia Militar possui hoje. Após suspeitarem de 2 indivíduos em uma motocicleta durante patrulhamento pela Avenida Augusto de Almeida Batista, em Taboão da Serra, a equipe composta pelo soldado R. Salles e soldado Leme, pertencentes ao 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, deu voz de parada aos indivíduos que não obedeceram a ordem e fugiram. Houve um breve acompanhamento e pela rua Japurá, os policiais militares conseguiram realizar a abordagem a um dos indivíduos que confessou ter roubado a motocicleta naquele dia. Parabéns aos policiais pela bela ocorrência. Uma cena inusitada pegou de surpresa os usuários do metrô de São Paulo há aproximadamente 25 dias, quando em um dos vagões de um trem da linha 1 azul do metrô, onde 2 jovens e um PM fardado fizeram uma batalha de rimas que começou na estação Conceição e só parou na estação Portuguesa Tietê. O rap foi gravado por passageiros e os vídeos viralizaram nas redes sociais. O policial do vídeo, o soldado Marlon Polidoro, entrou na Polícia Militar há pouco mais de 2 anos, realizando o antigo sonho. Porém, ele também já havia realizado outro de seus sonhos, ser cantor de rap e gravar um CD. Acompanhe o vídeo agora. Falam da minha calça larga, falam da camisa larga, falam do estilo black, fala até da minha calça, do meu jeito de sorrir, do meu jeito de cantar, do meu jeito de vestir, do meu jeito de andar, mas eu não vim aqui, eu nasci pra te agradar, a Deus pertence meu louvor, e só ele eu vou louvar, eu rimo desde moleque, desde que eu sou no black, mas eu quero te dizer, pega de breve, eu vim lá do Rio, pra fazer um toque aqui, mas de pequeno eu vou fazer o melhor que eu conseguir, tá ligado, parceiro, eu tô aqui pra pegar ladrão, eu quero ajudar a população, você tá ligado como é? Eu sou o parceiro que bota fé, se você não entendeu, vou dizer mais uma vez, tenho orgulho pra você, tamo junto nessa vez. Comando, a gente volta agora pro PM e a comunidade, mas não é no rap, né? Não é, né? Mas é como se fosse, né, Farina? É como se fosse, a gente já volta aqui falando de uma ocorrência que foi muito bonita, né? No dia 9, do Cabo Bandeira e do soldado Elton, que eles estavam no patrulhamento, eles vão contar para o senhor um pouco melhor do roubo de carga que eles pegaram, os criminosos que reiteradamente eles roubavam ali, e esses policiais, eles trabalhando aí sempre no rádio patrulhamento, eles conseguiram de forma persistente pegar esses criminosos. Se vocês puderem, Cabo Bandeira, boa tarde, soldado Elton, se vocês puderem contar para as pessoas que assistem ao programa PM e a Comunidade, como é que foi essa ocorrência que aconteceu no dia 9 de maio, não foi isso? Isso. Por volta de que horas? Foi pela parte da manhã, estávamos em patrulhamento, encerrando uma outra ocorrência. Certo. Ao encerrar essa ocorrência, deparamos com um veículo Prisma, né? Na cor branca, todo lacrado. Que já imediatamente lembramos que esse mesmo modelo de veículo tinha efetuado um roubo de carga de cigarros. Que você já tinha ouvido isso na Rede Rádio em outros dias, Dois serviços atrás, antes. Na data do dia 5. 5 de maio. Então, você já tinha uma notícia pela Rede Rádio e vocês guardaram na memória de vocês que um veículo com as mesmas características também já estava envolvido em outro tipo de roubo. Isso. E aí? Aí, o condutor desse veículo, eu creio que ao avistar a viatura, acelerou o veículo, acelerou muito. Foi atitude suspeita. Atitude suspeita. Foi o momento que iniciou o acompanhamento, né? Começou no Jardim São Daniel, em Carapicuíba, terminou no Jardim Golpiúva, e o veículo só parou porque o trânsito parou, realmente, por causa do horário, do fluxo de veículos. Certo. Nesse momento, desceram os dois correndo, os dois ocupantes. Tinham 2 indivíduos dentro do carro, um motorista e um passageiro. Exatamente. Cada um para um lado? Cada um para um lado. Cada um para um lado. De imediato nós conseguimos abordar um deles, que a gente fechou com a viatura. Assim que a gente algemou ele, deu tempo ainda de correr atrás do segundo indivíduo e deter o segundo indivíduo também. Certo. Nesse instante já chegou o apoio, né, de policiamento de motos. Ou seja, vocês já tinham pela Rede Rádio solicitado apoio, né, utilizando
uma das técnicas previstas nos procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar. Com certeza. O cerco, né? Cerco e acompanhamento. Que funciona. Isso. E eles estavam com armamento na hora que vocês pegaram eles? Como que foi? Então, no momento da abordagem, que já estavam algemados tudo, a gente usou da força também, porque eles começaram tentaram fugir, né? Teve que usar algema? Foi feito o uso da algema. Nisto já chegou o apoio de moto e outras viaturas, né? CFP no local, CGP2 e outras viaturas do setor. CGP é a figura do sargento, comandante de grupo de patrulha. Exatamente. Certo. E aí vocês conseguiram deter os 2 indivíduos e eles estavam com arma. Exatamente. Que arma que eles possuíam? Era uma carabina de airsoft, 4.5. E até então nós não tinha arma. Os indivíduos, nós só visualizamos a arma quando fizemos a vistoria veicular. Certo. Aí dentro do veículo tinham vários pacotes de medicamentos. Várias caixas. Até então nós não sabíamos do roubo, que entrou um pouquinho, instantes antes. Aí sim o Copom jogou e irradiou na rede, a Central de Operações da Polícia Militar irradiou que eles tinham praticado um roubo na Coab 5, que é um bairro próximo. Aí, de posse dessas informações, o sargento foi até o local, buscou a vítima lá, que reconheceu realmente os indivíduos. E nós conduzimos até o DP, as partes envolvidas na ocorrência. Certo. E no DP chegaram mais 2 vítimas também de carga. Que foi da data do dia 5, que foi do roubo da Souza Cruz. Vocês tinham ouvido na rede rádio anteriormente. Exatamente. Aí as vítimas reconheceram também, sem sombra de dúvidas. E, inclusive, o armamento, eles descreveram certo, exatamente. Foi aquele armamento, aquele veículo e os indivíduos também. E quanto tempo demorou a ocorrência entre vocês abordarem e aí o encerramento da ocorrência no distrito policial? Cerca de umas 7 horas. Por volta. De umas 7 horas. Do início da ocorrência até a finalização completa. Mas e o sentimento de justiça? Dá um alívio de você ter feito todo o procedimento certo, funcionou tudo certinho. Alívio ou sentimento do dever cumprido? Com certeza, dever cumprido. Dever cumprido. Inclusive, teve um detalhe que a gente não comentou, e dentro do veículo tinha um aparelho, né, de bloqueador de sinal, né, que bloqueia sinal de celular, tudo que é sinal. E o importante é que ele bloqueia o sinal das empresas, né, de segurança, que é o que eles utilizam. Jammer, né? Jammer. O que a gente percebe, especialmente aqui a proatividade do Cabo Bandeira e do soldado Elton, é no sentido de que, tendo recebido uma notícia de um veículo que teria perpetrado ou teria sido utilizado para cometimento de um roubo em outra data, quer dizer, a memória do policial suplantou qualquer ferramenta inteligente, né, Farina? Então vocês estão de parabéns, né, por essa ocorrência e, sobretudo, pela memória, pelo sentimento de honrar a farda da Polícia Militar e combater a criminalidade. Tirocínio, né? O senso de responsabilidade, né? Com a sociedade, vocês estão de parabéns. Isso. Foram adotadas as medidas de reconhecimento ou não? Sim, com certeza. Todos reconheceram os indivíduos sendo como praticantes, né? E o reconhecimento do trabalho de vocês? Foi adotado também, não? Vocês foram elogiados, alguma coisa assim? Sim, foi feita documentações com comando de grupo, né? E as vítimas? Elas agradeceram vocês? Também, muito. Agradeceram muito demais. É isso aí. Quisemos mostrar para vocês mais uma ocorrência bem-sucedida e com um forte trabalho e colaboração de policiais militares de Carapicuíba, da 2ª Companhia do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Aproveito para mandar um grande abraço para o Tenente Coronel Antônio Carlos da Silva, o Carlão, nosso colaborador aí, grande pessoa, grande comandante. O programa PM e a Comunidade vai encerrando aqui, desejando a você uma excelente semana, uma semana profícua de muita paz e saúde. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau.